Então vamos então para os tipos de raciocínio, que é o nosso objeto central, né? Aqui foi só a gente armou o terreno. Vamos então agora discutir os temas específicos da lógica informal. Comecemos então pelo núcleo ilativo, onde a gente vai discutir em primeiro lugar os tipos de raciocínio. Ok? Então, como a gente viu, o núcleo ilativo consiste no conjunto formado pelas razões e pela tese, que são usualmente denominadas na filosofia, né? Lembrando que a lógica informal ela está no campo da lógica, está no campo mais da filosofia, né? Óbvio que quem lida com argumentação está sempre tocando na filosofia, praticamente todas as teorias da argumentação emanam da filosofia, né? E é geralmente denominado lá, as razões são denominadas de premissas e as teses são denominadas de conclusões. Eu vou usar aqui as duas como sinônimos, tá? Então eu vou oscilar entre razão e premissa, tese e conclusão ao longo da nossa fala, ok? Então o que se estuda do núcleo ilativo? A distinção entre os tipos de raciocínio, que são, vamos dizer, aplicados na justificação ou na defesa de uma tese a partir de um dado conjunto de razões, é isso que a gente vai discutir agora. Também se estuda no núcleo ilativo a identificação e a categorização dos tipos de inferência, aquilo que está implícito, né? Que permitem afirmar que uma premissa de fato pode justificar ou sustentar uma conclusão. E esse tipo de estudo vai estar ligado aos esquemas argumentativos, que a gente vai estudar na segunda parte, né? E aí também pode ter o estudo da avaliação da força ilativa dos argumentos, né? Para tentar definir critérios que distinguem uma argumentação cogente, forte, consistente, do que seria uma argumentação falaciosa, né? Então vamos lá, gente. Vamos então entrar nos nossos tipos de raciocínio para a coisa começar a aquecer, ok? Então, gente, a lógica informal reconhece 5 grandes tipos de raciocínio empregados na argumentação. São eles a dedução, a indução, a presunção, a condução e a abdução. Gente, como esses tipos de raciocínio são muito relevantes para a gente compreender o núcleo ilativo, né? Ou seja, o processo de defesa, né, das nossas teses, por razões, né? E eu acredito que vocês não tenham estudado isso nesse curso ainda, claramente. Eu vou passar brevemente por todos eles, ok? Óbvio que eu não vou debater totalmente detalhes disso, porque é um teor introdutório dessa discussão. Mas para isso eu faço uma pergunta. Isso foi discutido detalhadamente em algum outro módulo ou não? Não, Paulo, a gente não discutiu isso detalhadamente, mas se falou, por exemplo, o Wander falou um pouco disso na apresentação dele, mas é com outro enfoque, na verdade, Perfeito. né? Mas não em detalhes. Perfeito, então vamos lá. Né? A gente vai começar pela dedução, né? Até porque a gente pode dizer que foi justamente a insistência da lógica formal dedutiva em querer estudar a argumentação da vida real pelos critérios da dedução, que emergiram várias correntes de argumentação contemporâneas, né? Isso vai da retórica à lógica informal, passando pelo Tullman e assim por diante, né? Na lógica informal não foi diferente. Então vamos lá. Gente, para a gente discutir a dedução, mas também outros tipos de raciocínio, a gente vai tomar como mote um recorte de um diálogo de WhatsApp que foi postado num grupo do Facebook denominado LDRV. Talvez alguns de vocês conheçam o LDRV. Se alguém conhecer, coloca lá no chat para eu ver, né? E aí a postagem foi mais ou menos a seguinte, né? Era o seguinte, era uma postagem, né? Bem simples, né? Eu espero que todo mundo saiba o que é um nude ou uma nude aqui, né? E a história foi a seguinte, né? Olhem lá, aspas. O boy que pede, me manda um nude, e aí o eu responde, tá, manda a foto, e pede para o outro, manda você também um nude para mim. E aí o outro dá essa resposta que vocês veem aqui no hoje do WhatsApp. Sou médico, não tiro nudes, né? E aí você tem uma risada e um quê da outra pessoa. Ok? Então a gente vai partir desse micro diálogo aqui, de alguém dizer sou médico, não tiro nudes, para a gente fazer uma discussão aí dos tipos de raciocínio argumentativo, e assim eu evito aqueles exemplos clássicos de falar de Sócrates. Vamos lá, então. Gente, um raciocínio dedutivo inspirado nessa conversa do WhatsApp teria o seguinte formato, né? Premissa 1. Nenhum médico tira nude. Premissa 2. José é médico. Logo,
nós teríamos uma conclusão, José não tira nude. Né? Gente, do jeito que está aqui nessa ordem, essa é a ordem do raciocínio. E eu quero fazer uma diferença aqui entre raciocínio e argumentação, para já isso ficar claro desde o começo do curso. Quando a gente pensa nessa ordem, a gente vai somando premissas para concluir, nós estamos, então, pensando numa ordem do raciocínio. Ou seja, a pessoa parte da ideia de que nenhum médico tira nude, vê, então, que José é um médico, para ele concluir, então, que José não tira nude. Ok? Agora, do ponto de vista da argumentação, a gente tem que pensar o contrário. A gente tem que pensar que existe uma disputa e um conflito de opinião. As pessoas estão discutindo, as pessoas não têm nenhuma espécie de consenso nesse caso, elas estão em um conflito de opinião se José tira ou não nude. Ok? Ou seja, se José é um cara ou não que faz essas fotos. Né? E alguém vai defender o ponto de vista de que José tira, e alguém vai defender o ponto de vista que José não tira. E alguém pode dizer, José não tira nude. E aí a pessoa fala, mas como que você sabe que o José não tira nude? Aí você fala, ora, José é médico, e nenhum médico tira nude. Ou apenas José é médico. Ok? Então, do ponto de vista da argumentação, a gente sempre tem que partir desse dissenso, desse conflito de opinião, né? A conclusão equivale a uma tese que você assume nesse conflito, e as premissas são os pontos de partida que você tem para defender, né? São as razões que você tem para defender esse ponto de vista, essa tese. Ok? Então, quando a gente argumenta, a gente se vale de raciocínios. Ok? Raciocínios esses que podem ser dedutivos, indutivos, etc. Ok? Então, o raciocínio argumentativo é um raciocínio que vai tentar legitimar, justificar uma determinada posição, ainda a perspectiva da lógica informal. Tendo sido feito já essa consideração, vamos entender então o que é uma dedução? Olhem lá. Gente, se a gente assumir que se é verdade que nenhum, ou seja, absolutamente nenhum indivíduo que pertence ao grupo de médicos tira nude, e que José seja um membro do grupo de médicos, então é necessariamente verdade que José não tira nudes. Todo mundo concorda comigo? Por favor, usem o chat agora para me ajudar nessa parte do curso, ok? Vejam, gente, que inverter a polaridade da conclusão torna o raciocínio inconsistente. Ou seja, concluir que José tira nudes a partir dessas premissas não é logicamente válido ou possível. Ou seja, se eu sei que nenhum médico tira nude e que José é médico, é impossível concluir que José tira nudes. Está todo mundo de acordo comigo? Isso é o que está subjacente, então, ao que seria denominado um raciocínio dedutivo. Né? Então, dentro dessa lógica dedutiva, conclusões são dedutivamente válidas se elas decorrem da verdade das premissas. Ok? Além de válido, gente, o raciocínio dedutivo também pode ser considerado como correto. O termo em inglês é sound para isso, ou incorreto. Né? Dizemos que um raciocínio é correto quando as premissas não são apenas hipoteticamente verdadeiras, mas efetivamente verdadeiras, ou seja, elas têm uma correspondência na realidade. Nesse sentido, a gente teria evidências para que essas premissas fossem constatadas como efetivas. No caso em análise, a gente provavelmente não tem evidência para garantir que a nossa generalização de que nenhum médico tira nude seja real, efetiva e que tenha um correspondente. Logo, a gente pode dizer que esse nosso raciocínio que está aqui é algo que seria dedutivamente válido, mas incorreto. Ana Gabriela, o verdade nesse caso, né, é aquilo que você conseguiria encontrar uma correspondência, vamos dizer, em alguma forma na realidade. Eles entendem isso como algo que esteja, vamos dizer, validado, vamos dizer, socialmente, até por alguma área de conhecimento. Ok? Pode ser por uma pesquisa ou o que quer que seja. Ok? Tudo bem o que seria a dedução? Vamos então para um exemplo da indução. Então, um raciocínio indutivo, inspirado na conversa do WhatsApp, teria o seguinte formato. Então, a gente está numa treta, novamente, né? O José tira ou não tira nudes, né? Aí alguém sai com a seguinte premissa. Olha lá.
70% dos médicos não tiram nudes. O José, ele é médico. Logo, o José provavelmente não tira nudes. Ok? Vamos lá. As induções, gente, elas são baseadas em probabilidades, estatísticas e amostragens. Diferentemente das deduções, que são dicotômicas, ou seja, uma dedução é válida ou ela não é válida, ok? As induções precisam ser pensadas em graus, ou seja, induções elas são mais fortes ou mais fracas. Vejam que, gente, apesar das premissas favorecerem a conclusão de que José não tira nudes, uma vez que 70% dos médicos não tiram nudes, e se José é médico, é muito mais provável que ele não tire nudes, vocês percebem que não está bloqueada a ideia de que ele tire nudes, né? Ou seja, apesar de 70% dos médicos não tirar nudes e o José ser médico, ainda tem uma chance de que o José tire nudes. Todo mundo está de acordo comigo? Tem os 30% lá que sobram, certo? Perfeito. Então, gente, o que acontece numa indução é que a indução ela pode ser mais forte ou mais fraca, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma conclusão é indutivamente forte quando é improvável que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão seja falsa. Ou seja, gente, se eu tenho que 70% dos médicos não tiram nudes e que o José é médico, eu consigo concluir que José não tira nudes, né? E é improvável que isso daqui seja falso. Ou seja, se eu estou com 70%, é bastante forte dizer que ele não tira nude. Agora, olha que esquisito seria eu dizer para vocês: 70% dos médicos não tiram nudes. E José é médico. Logo, José provavelmente tira nudes. Vocês provavelmente achariam muito esquisito, né? Ou seja, não é impossível, mas é esquisito. Justamente pelo fato de que a gente está lidando com porcentagens que favorecem determinadas conclusões. Mas porcentagens favorecem, né? Elas não determinam conclusões, né? Gente, um outro tipo comum de indução é indução por amostragem, né? Vamos supor que você está curioso para saber se médicos tiram ou não nudes, né? E você pode fazer uma enquete com seus amigos médicos, né? Aí você conclui que o José é médico e não tira nude, o João é médico e não tira nude, Joaquim é médico e não tira nude, e aí você pode ir continuando, até que você pode, de repente, concluir, olha, considerando essa amostra aqui, é provável, então, que médicos não tirem nudes, ou que médicos não tiram nudes. Eu dou esse exemplo da amostragem, gente, que é fazer indução por amostragem, porque ele tem muito a ver com as nossas pesquisas. Às vezes a gente está fazendo uma pesquisa, principalmente para quem é de letras, a gente tem um corpus, né? E a gente começa a fazer a análise do corpus, e conforme a gente está analisando o corpus, a gente consegue percebendo regularidades, né? As regularidades que a gente começa a perceber do nosso corpus, olha, nesse texto acontece isso. Olha, esse outro texto também acontece a mesma coisa. Olha, esse outro texto também acontece a mesma coisa, né? E aí o que acontece? A gente vai juntando essas premissas, né? José é médico e não tira nuvem, ou seja, esse texto também tem aquilo. Esse texto também tem aquilo. Esse texto também tem aquilo, né? E aí a gente tenta fazer uma generalização, né? Gente, o raciocínio indutivo ele faz muito parte das nossas pesquisas, né? Não importa nem em que área, isso acontece nas biológicas, nas exatas, nas humanidades. Sim, Cláudia, se aplica às pesquisas políticas também, né? Então é muito comum. Qual é o único risco dessa indução? É você ter uma amostra muito pequena e, de repente, você fazer uma generalização apressada, né? Você tentar criar uma regra geral a partir de muitos poucos casos, né? Muito poucos casos, né? E aí, muitas vezes, você acaba chegando numa conclusão enviesada, né? Então, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar, ok? Vamos, então, para o próximo tipo de raciocínio, que é o raciocínio presuntivo. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nos raciocínios presuntivos, uma vez que eles são os raciocínios centrais para a gente pensar argumentativamente, ok? Então, gente, o raciocínio presuntivo, inspirado na conversa do WhatsApp, teria o seguinte formato. Então, a gente está no seguinte contexto. Tem um nude circulando no hospital, e as pessoas querem saber de quem é o nude,
e estão numa discussão aí de quem seria, de enfermeira, de médica, de funcionário, o que quer que seja, né? E alguém, então, defende a tese, nessa conclusão, de que o nude ou a nude que está circulando não deve ser de um médico, né? E aí, essa pessoa que diz isso, o nude que está circulando não deve ser de um médico, parte das seguintes razões, das seguintes premissas, né? Olha, médicos costumam ser demitidos em caso de escândalos. Vazamentos de nudes são considerados escândalos. Presumivelmente, as pessoas não agem de forma a causar mal a si próprias. Então, o nude que está circulando não deve ser de um médico, né? Gente, raciocínios presuntivos, também chamados de plausíveis, também chamados de revogáveis, né? São nomes diferentes para um tipo de raciocínio muito próximo, né? Há algumas diferenças entre eles, mas a gente vai tratá-los como iguais nesse curso, porque as diferenças são mínimas e não são relevantes para nós nesse momento. Eles se baseiam, gente, no que é esperado de uma dada situação. Ou seja, naquilo que é concebido como normal ou familiar para certa comunidade. No caso, que as pessoas em geral não agem de forma a causar mal a si próprias, né? Ou seja, se os médicos costumam ser demitidos em caso de escândalos e vazamentos de nudes são considerados escândalos, então o médico não tiraria um nude, e o nude que está circulando não seria dele. O cara não ia fazer uma coisa que prejudica a si mesmo. Essa ideia de que as pessoas não fariam algo que prejudicam a si mesmos é o que a gente chama de presunção, né? É algo que está ali circulando naquela comunidade e que é mais ou menos aceito pelas pessoas que estão ali, né? Exatamente, Ana. Toda presunção, ela é um sinal da doxa. Exatamente, né? Então, similar à indução, as conclusões não são absolutas, né? Ou seja, apesar de eu me basear na ideia de que as pessoas não agem de forma a causar mal a si próprias, né? Para sustentar essa ideia de que o médico não tiraria um nude, que o nude circulando não é de um médico, né? Gente, isso não garante que não possa ser. O médico pode sim ter tirado e alguém pode simplesmente dizer: olha, você não conhece homem, não importa, ele vai tirar. Não tem essa. Ou seja, alguém pode revogar essa presunção. E essa que é uma questão muito importante desse tipo de raciocínio. Porque é uma presunção, como diz essa questão da Ana, está ligada aí à doxa, né? Elas podem ser revogadas, né? Ou seja, canceladas, a partir de novas evidências, né? O interessante de uma presunção, gente, é que ela é cultural, né? Ou seja, ela é mais ou menos aceita em uma dada comunidade, mas ela sempre é passível de cancelamento, de anulação, em face de novos dados e assim por diante, né? Então, as presunções, elas dão alguma razão para apoiar a conclusão, na ausência de outras razões que possam contestá-la. Ou seja, quando você diz isso, olha, médicos são demitidos em caso de escândalo, geralmente nudes são escândalos, logo, o nude que está circulando não deve ser de um médico, você protege o seu ponto de vista. Você joga para o outro a treta, né? Olha, a treta é sua de me objetar. O que você vai trazer para ir contra essa minha conclusão, para ir contra esse ponto de vista, né? Apesar, gente, de mais, entre aspas, frágil que os tipos anteriores, os raciocínios presuntivos são típicos das argumentações da vida real. Para alguns autores, como Blair ou Walton, esse tipo de raciocínio deveria consistir no objeto central do núcleo ilativo da lógica informal, porque, no fundo, eles são o mais comum da nossa argumentação cotidiana. A gente não argumenta, em geral, por meio de deduções 100% garantidas, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Gente, como as presunções são revogáveis, né? Ou seja, a gente pode tretar com essa ideia de que as pessoas não agem de formas a causar mal a si próprias, né? E achar um monte de exceção que isso não se aplica, né? As presunções estão sujeitas a refutações que podem aplicar que não são aplicáveis ao caso em pauta. Por exemplo, alguém podia dizer: você não conhece esse hospital médico faz o que quer. Isso daqui não dá certo aqui não, né? Gente,
Para relacionar conceitos com outras questões do curso, a presunção, que no caso é a nossa premissa 3, aqui está com presumivelmente, equivale, por exemplo, à garantia tumaniana e está ligado também à doxa, no sentido retórico. Gente, como esse tipo de raciocínio é o mais importante, a gente vai ver um outro exemplo aqui. Vejamos esse caso aqui. Um outro exemplo com a mesma situação. Estamos discutindo de quem é o nude, ok? E aí a pessoa vai defender, o nude não é de um médico. E as pessoas vão questionar, como é que você sabe que não é de um médico? Aí você tem a pessoa vai dizer o seguinte, olha, minha mãe trabalhou muitos anos com médicos em hospitais e ela me garantiu, ela me disse que médicos não tiram nudes. Então, eu garanto que o nude não é de um médico. Gente, quando alguém argumenta desse jeito, a pessoa está partindo de uma presunção de que o que uma pessoa com experiência diz pode ser tomado como mais plausível. Pô, se minha mãe trabalhou muitos anos com médico e ela disse que não tiram nudes, essa experiência, né, da minha mãe, ela faz com que o que ela diz seja considerado como mais plausível. E de alguma maneira a gente reconhece isso na comunidade, né? Se alguém conhece teoria da argumentação, vocês vão reconhecer que isso é o chamado argumento de autoridade, né? O esquema de autoridade, esquema de experiência. No livro da Lógica Informal sobre esquemas, de Walton Reed Macanho, isso é chamado de argumento de posição de saber. Ou seja, a mãe, devido à sua experiência no hospital, está numa posição de saber o que médicos fazem. É nesse sentido que eles chamam de posição de saber. Ou seja, por ter trabalhado com médicos muitos anos, a mãe pode ser entendida como uma autoridade no que tange ao saber desse grupo. Logo, o fato dela dizer que médicos fazem ou não fazem é algo digno de consideração, merece atenção, uma vez que pode gerar a presunção de que tal fazer ou não fazer, ou seja, os médicos não tirarem nudes, possa ser assumido tentativamente como verdade, provisoriamente como verdade, a não ser que você tente revogar esse raciocínio. Então, revogar é tentar cancelar essa presunção. Você tentar cancelar essa ideia de que uma pessoa com experiência diz pode ser tomado como mais plausível. Gente, uma tarefa importante da lógica informal é compreender como se dá essa revogação. Como será que eu refuto esse tipo de argumento? Se nós temos circulando na comunidade uma presunção tão forte quanto essa, de que uma pessoa que é experiente, uma pessoa que tem conhecimento, o que ela diz deve ser tomado como mais plausível, e aí a gente pode lembrar das discussões recentes de cloroquina, e aí a gente vai discutir isso amanhã, inclusive, né? Como é que a gente revoga isso? Como é que a gente vai contra essa ideia? Se eu quiser refutar isso, como eu faço? Né? A lógica informal tem essa preocupação de a gente conseguir depreender modos de refutar esse tipo de raciocínio. Isso a lógica informal vai fazer por meio de um dispositivo chamado de pergunta crítica, que a gente vai discutir na segunda parte. Ok? Só para dar uns exemplos de pergunta crítica, para vocês não ficarem no vácuo, eu só vou explicar com detalhes depois. Alguém poderia perguntar, né? Apesar que eu acho que seria bem ofensivo, mas uma pergunta possível, né? A mãe, no caso, é uma fonte confiável, né? É uma pergunta que às vezes é relevante. Aquela pessoa é confiável? Ela fala a verdade mesmo? Dá para acreditar no que ela está dizendo? Alguém pode questionar, o fato da sua mãe ter trabalhado muitos anos de hospital, de fato acredita para ser alguém que sabe o que é ou não mesmo típico no agir de um médico? E assim por diante. Né? Tem várias perguntas diferentes que a gente pode fazer para tentar questionar esse tipo de racionalidade presuntiva. A gente vai ver isso na segunda parte. Por enquanto, o que eu quero dizer para vocês é que, se responder negativamente essas questões, ou seja, se a mãe não for uma fonte confiável, né, e se a gente, durante a discussão, acabar concluindo que o fato de alguém ter trabalhado em hospital não faz com que essa pessoa de fato saiba o que um médico faz ou não da vida, isso pode revogar o nosso raciocínio presuntivo, enfraquecendo a plausibilidade da conclusão, o que pode levar o argumentador, caso ele cumpra com as suas obrigações dialéticas da racionalidade manifesta. Ou seja, se eu não sou capaz de defender o meu argumento de uma crítica, então a gente subtrai a tese. Subtrai a conclusão. Certo? Vamos lá. Indo para o próximo caso. Vocês estão me ouvindo bem, gente?
Ou é só o Emanuel que está com problema? Eu estou te ouvindo bem. Não sei se os demais... Eu acho que sim. Perfeito. Então, os dois últimos tipos de raciocínio para a gente terminar essa primeira parte. Ok? Gente, o mais importante é o raciocínio presuntivo. Então, tendo entendido o presuntivo, o nosso curso vai para frente, né? Mas o condutivo é tão legal. Vamos lá. O raciocínio condutivo, inspirado ainda na conversa do WhatsApp, precisa considerar uma situação de tomada de decisão. Então, a primeira coisa, para a gente falar em condução, em raciocínio condutivo, precisa ter tomada de decisão. É uma coisa muito específica. No nosso exemplo, a de aceitar ou não um romance com o referido médico. Então, essa é a treta. Né? Você pode até estar discutindo isso com um amigo ou com uma amiga, ou fazendo aí uma deliberação interna. Namoro ou não namoro, quero ter um romance ou não com esse tal médico. Aí você tem algumas premissas pró que você pode levantar. Ah, ele ganha bem, ele vai poder cuidar da minha saúde, eu tenho fetiche em jaleco, sei lá, são coisas que você pode levantar como pró. Mas você pode levantar como contra, né? Ele não faz surpresinhas virtuais, ele não age com reciprocidade, eu mandei uma foto para ele não me mandou. Pô, o cara é médico, tem horários difíceis. E ao considerar esses prós e esses contras, você pode tomar uma decisão. No caso, vamos supor que você decida vou ter um romance com o referido médico. Gente, diferentemente dos outros casos, o raciocínio condutivo parece ser típico de situações em que devemos tomar alguma decisão que culmine em um fazer. Você vai ter ou não um romance com aquela pessoa. Trata-se do que costuma ser denominado como argumentação prática. A argumentação prática aqui, gente, não é argumentação concreta. Toda argumentação é concreta nesse ponto de vista, ela acontece. A argumentação prática são argumentações voltadas à tomada de decisões relativas a um fazer. Então, a gente decide por aplicar multa no condomínio para quem não usar máscara. A gente decide que a gente vai estudar juntos para a prova. Ou eu decido que eu vou ter um romance com o referido médico ou não. É nesse sentido que a argumentação prática, né, voltada a alguma decisão que culmine em um fazer. Né? Gente, o raciocínio condutivo, ele é uma pesagem de prós e contras, então, para uma proposta de ação. Né? Aplicar multa, ter o romance e assim por diante. É muito comum ocorrer em contextos deliberativos, sabe reunião? Tipo assim, se vocês são professores, uma parte de vocês, aquela reunião de professor que tem que decidir o que vai fazer na feira de ciências, vocês começam a discutir, levanta pró e contra, cada um dá uma ideia até decidir. Isso é um contexto deliberativo, né? Em que para resolver uma situação problemática, um conjunto de pessoas precisa se reunir para decidir o que fazer. As propostas são avançadas, os prós e contras discutidos, até vencer o que resiste. A Ana Gabriela deu um exemplo lindo de conselho de sala. O aluno passa ou não passa? E aí as pessoas vão levantando prós e contras. Né? Os professores fazem uma, a direção faz outra, a coordenação outra e assim por diante. Né? Vence a que resistir melhor à crítica ou a que o agente com maior poder fala. Né? Gente, para Fairclough e Huey Venter, que estudam bastante esse tipo de raciocínio, a força do raciocínio condutivo está em função da resistência à crítica. A conclusão, que é manifestada em uma decisão, ela é revogável, então nisso é parecida com o caso anterior, na medida em que novos prós e contras podem redirecionar a conclusão para uma outra direção. O que é critério importante para o raciocínio condutivo? A eficácia, o custo, os benefícios, hierarquia de valores. Gente, hierarquia de valores é uma questão fundamental no raciocínio condutivo. Né? No caso em pauta que eu estou dando aqui, que não é um diálogo com troca de turno, parece que a hierarquia de valores é fundamental, assim como a projeção de consequências positivas ou negativas. Ou seja, para a pessoa que decide ter um romance, ela tem que olhar para o que é pró e o que é contra, e ver o que ela aguenta mais. Né? Ou seja, para ela, é melhor o fato dele ganhar bem e de poder cuidar da saúde, ou vamos dizer, ou isso não é suficiente para a pessoa não aguentar, não ter surpresinhas virtuais, ou não agir com reciprocidade. Então a pessoa tem que pesar. Né? E ao pesar os prós e contras, ela vai decidir, olha, isso eu aguento, isso eu não aguento, ou isso é bom, ou isso é ruim, e você toma a decisão. Né? Então isso é o raciocínio condutivo.
Por fim, o último tipo de raciocínio, e a gente encerra a primeira parte, é a abdução. Gente, eu achei esse exemplo maravilhoso na internet, que está em inglês, mas eu fiz uma tradução incrível, né? Vocês vão ver que tem tweets que eu ocultei quem postou e outros que não. Eu ocultei pessoas comuns e eu não ocultei pessoas públicas ou perfis institucionais, tipo esse que é de um fã-clube da Lady Gaga. Então, olha que caso bastante interessante. O fã-clube da Lady Gaga posta o seguinte: tem uma notícia sobre a Katy Perry, que é a seguinte. Katy Perry foi vista mostrando sua barriga de grávida na praia em Malibu, tem lá a fotinho. E aí o fã-clube posta o seguinte: eu sinto que ela, Katy Perry, está grávida há tanto tempo. É porque 2020 faz a gente se sentir assim? Ou é porque ela talvez esteja grávida de gêmeos? Então o internauta comum faz então a pergunta: bem, quanto tempo levaria uma gravidez se ela tivesse gêmeos? Resposta do fã-clube: 9 mais 9 igual 19 meses. Sorrisinho. Ok? Vamos lá. Gente, o raciocínio abdutivo, que é o nosso último tipo, ele lembra o presuntivo, na medida que ambos são revogáveis e representam conclusões plausíveis. A diferença, e essa é a parte importante de entender da abdução, é que ela procura ser uma explicação plausível para um conjunto de fatos ou dados. Para muitos autores, gente, é uma inferência para melhor explicação. E essa explicação, é claro, é constrangida pelos saberes dos argumentadores e podem ser refutadas pelas novas evidências. Vamos então entender isso com calma. O Peirce, que é o semioticista mesmo, tá? Ele que é o pai da noção de abdução, ele vê a abdução como um processo pelo qual nós nos deparamos com alguma circunstância muito curiosa, que poderia ser explicada pela suposição de que fosse um caso de uma determinada regra geral, então adota essa suposição. Vemos, portanto, que se trata de uma conclusão provisória sujeita à subtração futura. Então, como que isso se relaciona com o nosso exemplo aqui? No nosso exemplo, o fato que causa estranhamento é esse suposto excesso de tempo da gravidez da cantora Katy Perry, né? Quando o fã-clube diz, eu sinto que ela está grávida há tanto tempo. E a argumentadora busca uma explicação plausível para tal, como que ela pode estar grávida há tanto tempo. Ela lança duas hipóteses na forma de pergunta, né? 2020 que está fazendo a gente se sentir assim, ou é porque ela está grávida de gêmeos, né? Explicações essas que, segundo o seu conjunto de conhecimentos, poderia ser uma boa explicação para esse estranhamento, esse tanto tempo de gravidez da Katy Perry. Questionada por um internauta sobre a base de conhecimento que lhe permite gerar tal hipótese, ou seja, quanto tempo levaria uma gravidez se ela tivesse gêmeos? A argumentadora mostra a suposta regra geral que subjaz a sua potencial explicação. Ora, se a gravidez de uma criança leva 9 meses, então a gravidez de duas levaria a 9 mais 9, 18 meses. Gente, é claro que o segmento fica cômico, né? Pois o leitor pode, em primeiro lugar, julgar absurdo o raciocínio de que uma gravidez de uma criança leve o dobro de tempo, né? E, em segundo lugar, reconheça, além de tudo, que o resultado da soma não é 19, né? 9 mais 9 não é 19 meses, né? Apresentar dados contra essa lógica de que, quando a gente tem duas crianças, né? Você soma o tempo de gravidez, revoga o raciocínio abdutivo. O que eu quero dizer para vocês aqui? Fazer uma abdução, então, é procurar uma explicação plausível para algo que gere estranhamento. O que gera estranhamento não está em discussão. O que pode entrar em discussão é a explicação que você dá. Ok? Então a questão é: Katy Perry está grávida, aparentemente está há muito tempo grávida. Como eu explico isso? Ela deve estar grávida de gêmeos. Alguém pergunta, como assim? Pô, se um filho dá 9 meses, dois filhos 18, 19 meses no caso aqui, né? 18 meses. É isso daí. Então a abduzir é buscar uma explicação para aquilo, né? Uma explicação que está na sua base de conhecimento de modo geral, né? Uma suposição que poderia dar conta daquela situação que pinçou a sua curiosidade e a situação que te deixou o que está acontecendo aqui, né? Sintetizando. Então, dedução, a aceitação das premissas implica a necessária aceitação da conclusão, né?
A falsidade da conclusão se mostra inconsistente perante a verdade das premissas. É o caso do famoso Sócrates, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Indução. Baseado em premissas calcadas em estatísticas e amostragens, raciocínios indutivos podem ser mais fortes ou mais fracos, né? Ou seja, na indução é possível concluir tanto pelo sim ou pelo não. A questão é que a porcentagem favorece uma resposta ou outra. Presunção. Raciocínios presuntivos transferem a aceitabilidade das premissas para a tese com base em alguma generalização, da doxa, como disse a Ana, revogável, considerada verossímil em dada comunidade, por representar o que é típico ou o normal, né? Ou aquele caso, então, que nós discutimos, então, em geral, as pessoas não fazem mal a si mesmas. Então, se o médico é demitido por tirar nude, ele não vai tirar, a foto que está circulando não é dele. Condução envolve a pesagem de prós e contras para tomar uma decisão, hierarquia de valores são fundamentais. E a abdução é uma busca pela melhor explicação para lançar à luz algum fato ou algum dado tido como surpreendente. No caso, o tanto tempo de gravidez da Katy Perry, que supostamente para aquelas pessoas estaria grávida além da conta. A parte engraçada, no dia seguinte à postagem, a Katy Perry teve o filho. Gente, eu encerro a primeira parte aqui. Tem algumas referências aqui para vocês, né? A maioria delas em inglês mesmo, ok?